que degelarem, a água adicional cairá nos oceanos, aumentando dramaticamente o nível do mar e ameaçando cidades costeiras no mundo todo. Flórida, o estado do sol, com mais de 2.000 quilômetros de litoral. Algumas das propriedades mais caras do planeta são construídas em suas margens. Mas todas podem estar em perigo. Medindo a velocidade com que lençóis de gelo estão se derretendo, os climatologistas podem fazer uma projeção e construir uma imagem do nível do mar no futuro. No final deste século, as estimativas são de um aumento de 90 a 1,20 m no nível do mar. Qual parte do mundo será mais afetada? Eu acho que os Estados Unidos enfrentarão muitas dificuldades com o aumento do nível do mar. Este é um mapa da Flórida. Dá para ver o formato da Flórida aqui, é um mapa verde. As áreas em branco possuem uma alta densidade populacional. Se você adicionar apenas 90 centímetros ao nível do mar, terá estas áreas vermelhas, que são as áreas que serão cobertas por água do mar, com um aumento de 90 centímetros em seu nível. E em alguns lugares está cor-de-rosa, porque é nessas áreas que as populações humanas mais densas estarão sujeitas a inundações causadas pelo mar em suas propriedades. Se continuar aumentando, e agora irei para uns 20 pés ou 6 metros, você pode ver o vermelho se expandindo para o norte. E todo o formato da Flórida muda, torna-se um estado bem menor. Toda a costa de Cabo Canaveral até Jacksonville e o sudeste serão inundados pelo oceano, se o nível do mar aumentar tudo isso. E os Estados Unidos não serão os únicos atingidos por um aumento no nível do mar. Os litorais europeus também serão devastados. Esse foi o tipo de aumento no nível do mar que tivemos há 125 mil anos. Então, não é apenas uma projeção baseada em um modelo. É baseada em nossa compreensão e na nossa análise da história da Terra. Os modelos de computador de Overpeck oferecem um vislumbre apavorante do futuro. Mas era difícil imaginar a que ponto chegaríamos até 2005, quando a teoria se torna realidade. O furacão Katrina se abate sobre New Orleans, deixando a cidade sob 4,5 metros de água. A população fica sem ação e 1.500 pessoas morrem. Seria uma amostra do que pode acontecer nas cidades litorâneas do mundo todo? Muitos especialistas acreditam que a tragédia de New Orleans poderá se tornar uma realidade global em apenas algumas centenas de anos. Um alerta global? A inundação de 125 mil anos atrás durou cerca de 5 mil anos. E então, 110 mil anos atrás, a Terra mergulhou em uma era do gelo. E os primeiros humanos modernos surgiram no continente africano. Plantas e animais lentamente se adaptaram às novas condições, mais frias, até 11.500 anos atrás. As temperaturas começaram a se elevar de novo e rápido. A vida enfrentou mais uma luta pela sobrevivência. Os lençóis de gelo de 1,5 km de profundidade, que se estendem até Nova York, estão retrocedendo e a vida está por um fio. Durante 2 milhões de anos, imensas feras pré-históricas, os megamamíferos, dominaram a Terra. Preguiças gigantes, ursos de cara achatada, mamutes lanosos. Eles prosperaram durante os climas mais frescos da Era do Gelo, mas o rápido aquecimento global ameaça a sua sobrevivência. E as evidências dessa mudança no clima podem ser encontradas no gelo. Todos os anos, a precipitação de neve forma uma nova camada de gelo na superfície. No decorrer de milhares de anos, essas camadas vão se acumulando umas sobre as outras. Os cientistas perfuram as várias camadas dos lençóis de gelo e tiram delas núcleos que contêm uma verdadeira arca do tesouro em termos de dados climáticos que remontam a 110 mil anos atrás.
Eles contêm o histórico de quanto nevou, qual era a temperatura quando o núcleo foi coletado, o que o vento trouxe de outro lugar, o que estava em erupção, o que vinha voando do espaço e também a composição da atmosfera. Tudo isso está aqui dentro. O núcleo de gelo tem as evidências das mudanças nos eventos climáticos do passado. Cinzas de erupções vulcânicas, areia trazida pelos ventos da seca e bolhas minúsculas de atmosferas antigas. Ao analisar essas partículas e gases, os cientistas são capazes de montar uma imagem do clima no passado. 1990, Richard Halley e sua equipe fazem a perfuração mais profunda da história, 3.200 metros no gelo da Groenlândia. Halley está estudando a espessura das camadas de neve nos núcleos, que são um indício claro de mudanças climáticas repentinas. Enquanto ele examina as camadas, faz uma descoberta notável. Estamos analisando a espessura das camadas anuais de neve e a espessura praticamente é sempre a mesma. E pum! Totalmente mudado! Uau! Dá só uma olhada nisso, é absolutamente incrível! De repente, a espessura das camadas de neve encolhe. É um sinal de que o clima e o tempo tinham mudado e rápido. Muitas vezes no passado, houve várias mudanças abruptas e rápidas no clima. Geralmente o clima até é comportado e de repente alguma coisa acontece e aí você tá tranquilão e tac. Alguma coisa é acionada e você tem um clima totalmente diferente. Halley se concentra em 11.500 anos atrás e na mudança repentina na espessura das camadas de neve no núcleo. Ele extrai os gases nas bolhas minúsculas contidas dentro do gelo. Quanto maior a concentração de um certo tipo de oxigênio nessas atmosferas minúsculas, maior era a temperatura da época. A equipe calcula que o lençol de gelo da Groenlândia tenha se aquecido 10 graus Celsius em apenas uma década. Para os megamamíferos, isso foi sinônimo de desastre. Eles haviam dominado o planeta durante 2 milhões de anos. E então, depois de uma mudança climática repentina, eles enfrentaram a aniquilação. E há evidências do acontecido aqui, em Kentucky, enterradas nessas antigas cavernas. Para o paleontólogo Ken Tankersley, estas cavernas são um sonho. Elas estão repletas de fósseis. São um cemitério de megamamíferos. As cavernas são o sistema de esgoto da mãe natureza. As chuvas levam os corpos para as cavernas e, com o passar do tempo, várias camadas de corpos vão se acumulando no chão da caverna. Tankersley usa uma sonda bem longa no túmulo dos megamamíferos. E quanto mais fundo ele perfura, mais distante é sua viagem ao passado. Finalmente, ele chega fundo o bastante até 11.500 anos atrás. O núcleo está repleto de megamamíferos fossilizados. E depois, nada. Deste ponto em diante, acabaram-se os megamamíferos. Através destes sedimentos, nós procuramos o momento da extinção, o final da última era do gelo, bem aqui. O início do último período natural de aquecimento global. Foi o aquecimento global que aniquilou os megamamíferos. E então, Tankersley faz mais uma descoberta notável. De repente, não há mais fósseis no núcleo. Portanto, a extinção deve ter acontecido no período de algumas poucas décadas. As descobertas de Tankersley combinam com as evidências do núcleo. 11.500 anos atrás, houve uma elevação rápida na temperatura. Já que o último período de aquecimento global ocorreu no espaço de algumas décadas, no tempo de vida de um humano, a mudança ambiental foi tão rápida que esses animais grandes não conseguiram acompanhá-la e se tornaram extintos. O rápido aquecimento devastou o habitat dos megamamíferos e seu suprimento de alimento desapareceu. Foi uma batalha pela sobrevivência e os megamamíferos perderam.
A vitória seria daquelas espécies capazes de se adaptar, os humanos. Os caçadores-coletores se transformaram em agricultores, cultivando safras e desenvolvendo ferramentas para limpar a terra e plantar alimentos. Os humanos se adaptaram ao seu novo mundo, agora mais quente. Há 11.500 anos, o aumento das temperaturas globais provocou uma mudança climática tão rápida e tão profunda que criou a civilização humana. Contudo, a sua causa ainda é um mistério. Existem muitas teorias. Uma mudança na órbita da Terra, supertempestades e a ideia mais controversa de todas, a queda de um cometa cataclísmico. Os cometas viajam pelo espaço a mais de 800 mil quilômetros por hora. São verdadeiros mísseis de poeira e gelo com vários quilômetros de diâmetro. Mas a sua arma mais mortífera é a sua carga letal, milhões de toneladas de dióxido de carbono congelado. Se um cometa grande realmente se chocou contra a Terra há 11.500 anos, ele teria causado uma reviravolta no clima e poderia ter acabado com espécies inteiras. Ocorreu uma colisão de um cometa contra a Terra. E o aumento no teor de dióxido de carbono na atmosfera causou um aquecimento muito rápido mesmo, que literalmente ocorreu no tempo de uma vida humana. Se a teoria estiver correta, após a queda, as temperaturas teriam caído enquanto nuvens imensas de pó obscureceram o Sol. Mas depois, as temperaturas teriam aumentado rapidamente à medida que toneladas de gases do efeito estufa eram liberados na atmosfera. Os defensores da teoria acreditam que somente alguma coisa com esse poder teria mudado o clima no decorrer de apenas algumas décadas. Os cientistas ainda buscam evidências para apoiar a teoria do impacto do planeta. Enquanto isso, ela permanece muito controversa. Mas seja qual for a causa, está claro que a velocidade no aumento da temperatura provocou uma luta épica pela sobrevivência, que os megamamíferos perderam e os nossos ancestrais venceram. E hoje, diante de mais um rápido aquecimento global no planeta, seremos capazes de nos adaptar desta vez? Ou sofreremos o mesmo destino dos megamamíferos? Um alerta global? Há 11.500 anos, a Terra emergiu de sua última grande era do gelo. As variações radicais do passado terminaram com a estabilização das temperaturas globais. Com condições climáticas mais amenas, os humanos passaram a habitar a maioria das regiões do planeta e a civilização prosperou. E então, 400 anos atrás, ocorreu algo inesperado. De repente, as temperaturas caíram. A Europa e a América do Norte receberam o golpe mais forte da onda letal de frio. Artistas capturaram os eventos bizarros daquele período que seria conhecido como Pequena Era do Gelo. Na América do Norte, Nova York foi tomada por temperaturas congelantes. Até era possível andar de Manhattan até Staten Island sobre o gelo. Inverno de 1607. O rio Tâmisa, em Londres, se congelou, um fenômeno que ocorreria nos 200 anos seguintes. As cenas pareciam encantadoras, mas a realidade era devastadora. Por toda a Europa, plantações foram destruídas, trazendo fome e morte para milhões. Para os supersticiosos, tais horrores só poderiam ser o resultado de bruxaria ou da ira de Deus. E, de certo modo, as suas suspeitas estavam corretas. A causa da pequena era do gelo pode não estar na Terra, mas sim nos céus, o Sol. As pessoas já o vinham observando há milênios. Mas seria preciso um gênio para desvendar os seus mistérios, um gênio chamado Galileu. O astrônomo observa uma série de manchas negras, chamadas manchas solares, que parecem se mover sobre a superfície do Sol. Ele acompanha as suas mudanças, registrando cuidadosamente a sua posição durante 6 dias. Temos o disco do Sol em cada um destes e temos as manchas solares individuais marcadas neles. E Galileu rapidamente se deu conta de que estava vendo a mesma mancha solar todos os dias, enquanto se movia através do disco. E ele notou que essas manchas solares mudam de forma. Galileu não entendeu totalmente a importância das manchas solares.
Suas observações estavam tão adiante de seu tempo que foi só nos idos de 1900 que cientistas fizeram a ligação entre as manchas solares e a pequena era do gelo. Edward Maunder, um cientista britânico, estuda registros antigos de manchas solares. Ele compara a quantidade de manchas solares com os registros de temperatura e faz uma descoberta extraordinária. Uma queda significativa nas manchas entre 1614 e 1715. É a época exata da onda de frio. Maunder notou que o Sol não tinha praticamente nenhuma mancha. Exatamente na mesma época da pequena era do gelo. É uma descoberta e tanto. Parecia que as manchas solares tinham um efeito direto sobre a temperatura da Terra. Mas como? A resposta está nas profundezas do núcleo do Sol. As manchas solares são áreas escuras na superfície do Sol, mas elas são criadas por forças magnéticas bem no meio do núcleo do Sol. Quanto mais o seu interior se agita, mais arcos de força magnética aparecem. Eles mudam de forma, se juntam e desaparecem. O resultado é um show espetacular de manchas solares, imensas áreas quentes de 3 a 5 vezes o tamanho da Terra. Quanto maior a mancha, maior a atividade magnética sob ela. As manchas solares em si são só uma manifestação do campo magnético do Sol. E o que esse campo magnético também faz é causar o brilho e o turvamento de todo o Sol. Manchas solares adicionais são um sinal de maior atividade magnética. E isso significa que o Sol está produzindo mais calor. Menos manchas solares, menor o calor. É provável que essa queda na atividade solar tenha causado a pequena era do gelo. A atividade magnética do Sol ocorre em ciclos. Então, embora esteja mais quente hoje do que há 400 anos, a previsão é de que o Sol vai esfriar, baixando as temperaturas na Terra. Será que isso reverterá os efeitos do aquecimento global causado pelo homem? Será a salvação que os cientistas têm procurado? Se você pensar no futuro, mesmo se a atividade do Sol baixasse do alto nível em que está neste momento e que isso levasse a um certo resfriamento, esse resfriamento relativamente pequeno seria totalmente anulado pelo grande aquecimento que será resultado do aumento adicional de gases do efeito estufa. Mesmo se o Sol esfriar, o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas de 2007 prevê que o mundo ainda irá se aquecer de 1,5 a 3,5 graus Celsius até o final deste século. Mas como humanos, estamos mudando tantas coisas no sistema climático que estamos acelerando tudo mais rápido do que a natureza. A natureza tem um ritmo muito mais lento na mudança de temperaturas, apenas alguns graus, 1 grau ou talvez meio grau em 10 mil anos. Então, 20 mil avos de grau por ano, e estamos acelerando isso 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais rápido, de diferentes maneiras. Então, apesar das forças da natureza que no passado podem ter levado o clima da Terra a ficar mais frio, hoje a Terra está se aquecendo porque o homem também se tornou uma força da natureza. Um alerta global? A pequena era do gelo durou quase 300 anos, até que em meados do século XIX, a nossa temperatura global começou a se estabilizar. Mas as forças da natureza voltaram mais uma vez e levaram o clima a extremos. 7 horas da noite de 10 de abril de 1815. O Monte Tambora, um vulcão na ilha de Sumbawa, na Indonésia, entra em erupção. Um pedaço de rocha do tamanho da ilha de Manhattan é lançado no céu, deixando atrás de si a maior cratera vulcânica da Terra. A erupção matou 92 mil pessoas e os seus efeitos foram sentidos por todo o planeta. Milhões de toneladas de poeira e cinzas são disparados na direção do céu, tapando o sol.
as temperaturas caem vertiginosamente. Causou um esfriamento global. O verão seguinte, em 1816, foi chamado de Ano Sem Verão. Nesse ano, houve uma geada assassina em todos os meses de verão. Plantações morreram, elas foram plantadas e morreram novamente. O resultado foi que no final do verão foi difícil conseguir comida para as pessoas e para os animais. A temperatura média global caiu cerca de 1 grau Celsius em menos de um ano. Aparentemente, é uma mudança pequena na temperatura, mas que causa aberrações climáticas no nordeste dos Estados Unidos. Junho de 1816. Tempestades de neve monumentais atingem a Nova Inglaterra. Lagos e rios congelam de lá até a Pensilvânia. Não faz sentido. As cinzas vulcânicas e a poeira do Monte Tambora permaneceram na atmosfera por apenas alguns dias. O sol não estava mais obscurecido. Contudo, o esfriamento continuava, porque o Tambora liberou algo muito mais potente do que cinzas na atmosfera. Uma substância química formada nas profundezas da câmara de magma sob o vulcão, dióxido de enxofre, que tem o poder de causar mudanças climáticas repentinas e dramáticas. E ele pode ser estudado no Parque Nacional Yellowstone, a área vulcânica mais ativa dos Estados Unidos. Estamos perto de termais que emitem gases sulfúricos o tempo todo. Se estão explosivas o bastante, elas lançam SO2 na estratosfera, que reage com a água e forma gotículas minúsculas de ácido sulfúrico. Essas gotículas se espalham pelo mundo viajando nos ventos, e essa nuvem reflete a luz do sol e esfria a superfície. À medida que gotículas minúsculas de dióxido sulfúrico são lançadas pelo Tambora, elas formam um espelho em volta de todo o planeta. Elas refletem a luz do Sol de volta para o espaço. O resultado é uma queda repentina na temperatura atmosférica da Terra. Na estratosfera, o dióxido sulfúrico tem uma vida de apenas algumas semanas, mas o seu impacto sobre o clima pode ser devastador. E a verdade é que isso vai acontecer de novo. Haverá erupções vulcânicas no futuro e causarão mudanças no clima. Nós só não sabemos onde ou quando ou qual será seu vulto. Mas elas podem ser muito grandes. Comparado a Yellowstone, mãe de todos os vulcões, o Monte Tambora é apenas um bebê. Yellowstone é um supervulcão. Muito abaixo de sua superfície borbulhante, existe uma câmara de lava gigantesca com mais de 64 quilômetros de largura. Uma erupção poderia matar até 1 bilhão de pessoas e também devastar continentes. Nos últimos 2 milhões de anos, ele entrou em erupção 3 vezes, a intervalos de 600 mil anos. Na última erupção, ele cobriu quase 8 mil quilômetros quadrados com uma camada de 90 centímetros de cinzas. Se o mesmo acontecesse hoje, ele lançaria muitas coisas na atmosfera. A superfície da Terra ficaria fria e escura. As temperaturas ficariam abaixo do congelamento. E seria devastador para a agricultura no mundo todo. Haveria uma fome generalizada e mortes. Seria uma catástrofe gigantesca. A sua próxima erupção já está 50 mil anos atrasada. Se Yellowstone entrar em erupção, podemos ser mergulhados em um devastador inverno nuclear. Dois anos após a erupção do Tambora, o planeta se recuperou e as condições voltaram ao normal. Mas em meados do século XIX chegou a Revolução Industrial. Fornalhas movidas a carvão expelem dióxido de carbono na atmosfera. Pela primeira vez, a atividade humana está alterando o clima do planeta, forçando as temperaturas globais a aumentar muito além de sua variação natural. O poder destrutivo dessa nova fase do aquecimento global está evidente nas geleiras da Groenlândia. O ano é 2000. Uma equipe da NASA decide investigar o índice de derretimento da plataforma de gelo da Groenlândia. Eles fazem uma varredura de sua superfície durante 5 anos e os resultados são alarmantes. As áreas azuis indicam onde o gelo está derretendo e em algumas regiões são impressionantes 90 centímetros por ano. No geral, o lençol de gelo encolheu quase 190 quilômetros cúbicos. E parece que o degelo já está acontecendo, e não só nas calotas polares.
As montanhas tropicais do mundo também mostram sinais de aquecimento global. Em sua busca por mudanças climáticas causadas pelo homem, o Dr. Lonnie Thompson passou mais tempo acima dos 6.000 metros do que qualquer outra pessoa no planeta. Esta é a geladeira de núcleos de gelo de Thompson, mantida a 36 graus Celsius negativos. Existem mais de 48 quilômetros de núcleos de gelo nestas prateleiras. É um registro singular do clima antigo. Este aqui, do cume gelado do Kilimanjaro na África tropical, ilustra a velocidade com que o nosso mundo está mudando. Thompson volta a sua atenção para os 90 centímetros na parte superior do núcleo, que representam apenas os últimos 40 anos de formação do gelo. O que realmente impressiona no registro do Kilimanjaro é que, se você analisar a parte de cima, o último metro do núcleo, ele é bem diferente. E dá para ver essa diferença fisicamente. Dá para ver bolhas bem grandes, são bolhas alongadas. E dá para ver os buracos no gelo. Esses buracos são formados quando há água fluindo na superfície. É uma evidência perturbadora que, pela primeira vez em 11.700 anos, mostra que a calota de gelo do Kilimanjaro está derretendo. A água do degelo corre pela superfície e produz buracos no gelo, formando cavidades. Se isso tivesse ocorrido alguma vez em 11.700 anos, você veria no núcleo, estaria fisicamente registrado no núcleo, mas não ocorreu. E é por isso que achamos que o que está acontecendo no Kilimanjaro hoje é incomum, pelo menos em toda a sua história, que remonta a 11.700 anos. É uma mudança climática em um ritmo sem precedentes, tão rápida que pode ser observada em fotografias que Thompson tirou da calota Quelcaia de 5.000 anos no topo dos Andes peruanos. Em um período de menos de 30 anos, as fotografias de Thompson são um testemunho de sua transformação dramática, de gigante majestoso a lago de lama. A descoberta de Thompson é a culpada da mudança climática, evidência de que estamos mudando o clima de maneiras desastrosas e possivelmente irreversíveis. Hoje o mundo começa a sentir a ira do aquecimento global. O clima está ficando cada vez mais radical. Furacões poderosos descem com uma força devastadora. Enchentes relâmpago matam milhares de pessoas. Mas o aquecimento global não envolve apenas degelo e clima extremo. Quase 10.000 quilômetros ao norte dos Andes peruanos, no Alasca, o nosso clima mais quente está liberando os gases mais potentes do efeito estufa. É a última fronteira no teto do mundo. Milhares de quilômetros quadrados de áreas intocadas que não mudaram em milênios. O terreno é composto por terra congelada chamada permafrost. A doutora Katie Walter está pesquisando esta paisagem supercongelada à beira do Círculo Ártico e está notando um degelo alarmante no permafrost. Em determinada época, este campo teria sido plano, fácil de percorrer. Hoje você precisa ter cuidado onde pisa, porque existem buracos de escoamento por todo lado. Embaixo de nós existe toda uma rede de túneis. O que acontece é que permafrost está derretendo e o gelo derrete, a água escoa e a superfície do solo desmorona. Mas isso não é exclusividade deste campo. Podemos andar por todo o Alasca, em partes do Canadá e em toda a Sibéria. Existem muitos lugares onde o permafrost está derretendo. Katie usa os buracos de escoamento para acessar o permafrost abaixo. O que eu tenho aqui na minha mão são 2 amostras de coisas que se encontraria no permafrost. Numa mão, gelo, água congelada. Na outra mão, isto é só terra, mas foi congelada. E dá para ver que dentro do solo existem muitas raízes de gramíneas, muito material vegetal morto que foi encerrado e congelado no permafrost por centenas ou milhares de anos, às vezes dezenas de milhares de anos. Todo o Ártico, à medida que você vai na direção do Polo Norte, está escorado em permafrost. Mas agora, o permafrost está derretendo e com efeitos devastadores.
Por todo o Alasca, edificações e estradas estão desmoronando e sendo engolidas pela terra. Mas este desastre local pode se tornar uma emergência global. Encerrados dentro do permafrost, encontram-se grandes reservas do potente gás metano do efeito estufa. À medida que o aquecimento global degela o solo, ele ameaça liberar o metano e elevar ainda mais as temperaturas mundiais. Se todo este permafrost degelasse e as bactérias comessem essa matéria vegetal morta, elas arrotariam metano ou dióxido de carbono. A nossa estimativa é de que aumentariam a quantidade de metano na atmosfera para 10 vezes mais do que é hoje, então seria um efeito estufa muito radical. No Alasca, o metano fica sob a água. Sob a superfície plácida deste lago existe uma bomba relógio, gás metano, apenas esperando para escapar para a superfície. Estamos aqui para encontrar hotspots de metano borbulhantes. Eles não têm esse nome devido à sua temperatura. Nós os chamamos assim porque eles têm altos índices de borbulhas. E nós descobrimos que todo esse metano, quando somado, contribui em até 6% do que vai para a atmosfera todo ano. Então, existe uma grande quantidade de metano saindo dos lagos. E essa é uma descoberta bem recente. O gás permanece preso nos sedimentos macios do leito do lago. Usando equipamentos simples, Katie coleta um pouco de metano. Eu estou tirando todo o ar do recipiente e depois vamos coletar as bolhas de metano que forem subindo. E, nesse momento, o recipiente só contém água. Vou mexer numa vareta lá embaixo e fazer com que as bolhas subam. Está vendo isso? São bolhas naturais. Isso é lindo. E para provar que não são apenas bolhas de ar, Katie acende um fósforo e o gás queima. Aí está. Pusemos fogo nele. Katie coletou apenas um pouco de gás metano. Mas os cientistas estimam que as reservas mundiais desse potente gás do efeito estufa chegam a incríveis 10 mil bilhões de toneladas. Existem muitos hidratos de gás enterrados nos sedimentos do oceano ou no permafrost, pois há muitas reservas de petróleo e gás na Terra, então o seu volume é enorme. Se fossem liberados hoje, poderíamos sofrer o mesmo aquecimento catastrófico que a Terra passou há 55 milhões de anos. Se as temperaturas mundiais continuarem a subir, quantidades ainda maiores de metano serão liberadas e o resultado será uma reação em cadeia e um aumento vertiginoso das temperaturas globais. Desde os anos 70, as temperaturas globais subiram cerca de 1/4 de grau. Aparentemente, é um aumento pequeno, mas os cientistas acreditam que ele já esteja destruindo geleiras, derretendo as calotas polares e degelando o permafrost. Se essa tendência continuar, podemos acabar com um aquecimento global descontrolado. Mas, diferentemente das crises climáticas anteriores do planeta, a causa do aquecimento atual é humana. Um alerta global? A nossa jornada pelos últimos 650 milhões de anos pelo clima da Terra nos levou dos extremos congelados da Terra, bola de neve, pelas temperaturas escaldantes que extinguiram espécies inteiras, até a Terra inundada de 125 mil anos atrás. O passado climático volátil da Terra mostra que o aquecimento e o resfriamento globais não são uma novidade. O nosso clima é instável e oscila entre extremos de frio e calor. Mas no decorrer dos milênios aprendemos uma lição: o incrível poder dos gases do efeito estufa. É uma lição que devemos considerar, porque acredita-se que o aquecimento global atual seja causado por gases do efeito estufa, incluindo o dióxido de carbono, o CO2. Uma grande quantidade do que vemos na história do clima é CO2. Mais CO2, mais quente, menos CO2, mais frio. No geral, esse é um resumo da história. Os cientistas estão usando as lições das mudanças passadas do clima para descobrir se o dióxido de carbono é responsável pelo aquecimento global de hoje e para prever o clima do futuro. Eles estão inserindo dados do passado, temperatura, níveis de CO2, eventos vulcânicos, medições de metano e até a atividade solar. E então usam esses dados para criar simulações em computador
de desastres climáticos comprovadamente ocorridos no passado. E essas simulações são sinistramente precisas. Na verdade, ela mostra o frio da pequena era do gelo. O Sol está um pouco obscurecido e os vulcões estão relativamente ativos e estão bloqueando o Sol. Se além da natureza também inserirmos humanos no modelo, somados o Sol e os vulcões, a nossa fumaça suja se acumula e bloqueia o Sol. E o nosso CO2, que não podemos ver, está lá em cima, segurando o calor. E o modelo simula o que aconteceu. O resultado casa com a nossa história e, mais recentemente, a culpa é toda nossa. Saímos da variabilidade natural e agora podemos ver a marca do homem. Confiantes de que as suas simulações do clima imitam com precisão o clima do passado, os climatologistas as estão usando para prever o futuro. Eles inserem os níveis atuais de dióxido de carbono, emissões de petróleo e carvão de fábricas, estações elétricas, gases dos escapamentos dos carros, assim como o desmatamento e a queima de florestas, todos efeitos da atividade humana. E os resultados são arrepiantes. As simulações prevêem que, se continuarmos a emitir gases do efeito estufa nesse ritmo, os níveis de dióxido de carbono na atmosfera podem ser duplicados até o final do século. As temperaturas poderão se elevar em quase 2 graus Celsius nesse mesmo período. O painel intergovernamental de mudanças climáticas prevê que, no ritmo atual de aquecimento, o nosso mundo mudará significativamente. Os lençóis de gelo se derreterão e muitas cidades costeiras do planeta poderão estar sob 1,20 m de água até o ano 2100. Dezenas de milhares de pessoas podem se tornar refugiadas e ter de escapar para terras mais altas. Haverá nações inteiras submersas com um aumento de 90 centímetros a 1,20 m no nível do mar. Nações inteiras. Temos lugares como Bangladesh, onde já existe uma inundação geral quando ocorre um tufão. Mas essa é uma área que inundará muito com apenas um pequeno aumento no nível do mar. E esse pode ser apenas o início. Se continuarmos a liberar gases do efeito estufa no ritmo atual, as temperaturas poderão ficar altas o bastante para aquecer os mares, da mesma maneira que há 55 milhões de anos. E isso pode liberar milhões de toneladas de metano enterrados sob o leito do oceano e lançar o mundo em um ciclo mortífero de aquecimento global progressivo. E assim como no passado, a nossa sobrevivência dependerá da nossa capacidade de nos adaptar. Nações ricas desenvolverão um arsenal de tecnologias projetadas para assegurar os oceanos e lidar com a elevação da temperatura. Embora essa tecnologia possa ser partilhada com as nações menos desenvolvidas, a previsão é de que elas serão as mais atingidas pelas mudanças climáticas. Milhões passarão fome. Populações inteiras migrarão para regiões mais frescas. Muitos temem que o êxodo em massa provocará guerras, com nações batalhando pelas poucas terras e recursos restantes. Mas esta não é a pior projeção. No passado, mudanças climáticas repentinas acabaram com 95% das espécies da Terra. E alguns cientistas acreditam que outra extinção em massa já está a caminho. Um apocalipse causado pela atividade humana. Atualmente, estamos vivendo um período de mudanças climáticas globais profundas. E nós também estamos vivendo em um período de extinções em massa. No ano passado, nesta época, havia 5.000 espécies. 5.000 espécies neste planeta que não estão mais aqui hoje. E no ano anterior, quase 5.000 espécies foram extintas. E no ano anterior a esse também. Mas existe esperança. A crise climática atual é, em grande parte, causada por humanos. Finalmente, estamos acordando para os perigos e consequências das nossas ações. Líderes políticos estão estabelecendo novos limites de emissões. Sem eles, o nosso consumo pode fugir ao controle.
Mas, nas nações em desenvolvimento, como a Índia e a China, o consumo de combustíveis fósseis está aumentando rapidamente. Quando fui a Pequim pela primeira vez em 1984, havia 2 milhões de pessoas, todas andando de bicicleta. Voltei lá 3 meses atrás e tem 12 milhões de pessoas e 6 anéis viários em volta da cidade. Elas estão dirigindo Mercedes e Volkswagens. E eu olhei para isso e pensei, de onde virá a energia no futuro? 80% da eletricidade da China vem da queima de combustíveis fósseis. E existem planos para mais 500 estações elétricas movidas a carvão para atender à demanda insaciável por energia do país. Muitos cientistas acreditam que até 2010, as emissões de CO2 da China irão ultrapassar as dos Estados Unidos. Hoje, as nações do mundo estão em uma encruzilhada e precisam agir juntas ou enfrentar um clima até pior do que o do nosso passado. A coisa mais perturbadora para mim não é só a amplitude ou o vulto do aumento de CO2, mas a velocidade com que está ocorrendo. Nós estamos produzindo essa coisa muito mais rápido do que vimos naturalmente no passado. E isso está fazendo o clima mudar muito mais rapidamente do que mudava no passado. É possível que uma ação mundial conjunta possa fazer uma diferença. Eu não acho que será fácil encontrar um jeito de gerar energia sem afetar o clima mundial. Isso não é nada fácil, mas eu acho que chegaremos lá. Aprenderemos a viver com o que vem por aí. Faremos novas invenções e novos ajustes e tudo mais. Eu acho que em relação às mudanças climáticas futuras ainda temos tempo. Mas o tempo não para. Mas pode ser necessária uma grande catástrofe antes que finalmente tomemos uma atitude em relação ao nosso clima. O que seria preciso para todos ficarmos na mesma página? Essa é uma pergunta importante porque com certeza não será a onda de calor que atingiu a Europa em 2013 que matou mais de 35 mil pessoas. Não foram Ivan nem Katrina que atingiram New Orleans nesta parte do mundo. Eu acho que seria uma coisa mais do tipo furacão categoria 4 ou 5 atingindo a capital do país ou Nova York, que nos faria pensar o que temos de fazer para resolver esse problema em particular. Os últimos 650 milhões de anos da história da Terra oferecem um alerta perfeito para o impacto das mudanças climáticas. Temperaturas escaldantes, derretimento de lençóis de gelo, enchentes devastadoras, extinções em massa. Níveis progressivos de gases do efeito estufa novamente ameaçam gerar um aquecimento global. Se nada for feito, será uma sentença de morte em potencial para os humanos e para outras espécies. Se não diminuirmos as emissões de dióxido de carbono, se não aprendermos com o passado, estaremos condenando as próximas gerações a um futuro incerto. O nosso destino está nas nossas próprias mãos. A Terra já teve um alerta global. Vulcões entram em erupção. Geleiras crescem e recuam. A crosta terrestre é formada de várias e fascinantes maneiras, deixando uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, investigamos os Grandes Lagos da América do Norte, a maior extensão de água doce no planeta. Eles contêm 20% da água doce do mundo e fornecem água potável para 10% dos americanos. Esses 5 lagos estão entre as maravilhas naturais do mundo, mas sua origem é um mistério. Os geólogos estão investigando e montando o quebra-cabeças oculto nesta paisagem. Mergulhando nas profundezas de uma mina de sal. Atrás das cataratas do Niágara. Escalando um glaciar de 1.600 metros. Onde as pistas para a formação dos Grandes Lagos também trazem indícios sobre a formação da própria Terra. Como nasceu nosso planeta? Os Grandes Lagos. Os 5 Grandes Lagos
Superior, Michigan, Huron e Erie fluem pelas cataratas do Niágara e desaguam no Lago Ontário. A poderosa queda das cataratas dá vazão ao excesso de água de 4 dos 5 grandes lagos em direção ao mar. Para os geólogos, os lagos são um quebra-cabeças. Os cientistas estudam como eles se formaram, tendo rochas como pistas e gelo, lava e água como suspeitos. A investigação começa nos prédios industriais às margens do Lago Huron. Dezenas de metros abaixo do solo, existe um grande segredo. Nas profundezas abaixo dos lagos Huron e Michigan, existem grandes minas de sal escavadas embaixo dos lagos de água doce. Agora estamos a 530 metros abaixo da superfície da Terra. Estamos na maior mina de sal subterrânea do mundo. E estamos embaixo do Lago Huron, um lago de água doce. Este depósito de sal foi descoberto por acidente. Estavam prospectando petróleo e atingiram sal. Esse foi o fim da busca por petróleo. Eles continuaram extraindo o sal. Este depósito de sal é a primeira pista. E indica que este é o local de um antigo mar. Muitos anos atrás, o sal foi formado em um grande lago salgado. E com a evaporação e as estações secas, o sal afundou e a água evaporou, formando o depósito que estamos explorando. Existem centenas de camadas de sal, e os investigadores concluíram que o mar deve ter secado e enchido centenas de vezes. Os cientistas irão provar que este mar evaporou milhões de anos atrás. 35% do sal americano vem dessas minas. O sal usado para derreter o gelo nas estradas e calçadas, o sal usado para temperar alimentos, é um legado de mares de milhões de anos e é extraído debaixo dos lagos Huron e Michigan. O depósito de sal é imenso. Deve haver trilhões de toneladas de sal aqui. Ele se estende até Detroit. O sal está embaixo de todo o Lago Huron e de todo o Lago Michigan. O sal é macio. E com o passar do tempo, as camadas de sal deviam ter se desgastado. Por que isso não ocorreu? O sal está protegido por uma grossa camada de rocha impenetrável que se estende como uma bacia gigantesca sobre os lagos Michigan, Huron e Erie. Como o revestimento de porcelana de uma banheira, a bacia rochosa contém a água doce. O geólogo John Zywieski e um grupo de mergulhadores vão procurar pistas da origem da bacia rochosa. Eles estão indo para Thunder Bay, uma pequena ilha no extremo do Lago Huron. Ao andar pela margem, Zywieski descobriu evidências importantes. De antigas criaturas marinhas. Eu estava vendo algo que muitos geólogos nunca enxergaram ao visitar esta ilha. Eram as cabeças de gigantescas esponjas que existiam em muitas formações de recifes. Zywieski descobriu um fóssil bem preservado de esponja marinha gigantesca que deve ter vindo de um antigo recife de coral. Há 5 anos, os mergulhadores estão vasculhando o lago para descobrir o tamanho do antigo recife de coral. Eles acreditam que tinha dezenas de metros de espessura e alcançava as profundezas do Lago Huron. Zywieski tem provas de que as rochas são extremamente antigas. O período pode ser estabelecido com certeza entre 300 milhões e 85 milhões de anos atrás. Os Estados Unidos estavam em um local diferente. 385 milhões de anos atrás, essa massa de terra estava no hemisfério sul,
coberta por antigos mares de coral. Esta região estava ao sul do Equador, em condições tropicais e mares rasos que inundavam muitas áreas de terra do planeta na época. Com o passar do tempo, os recifes de coral foram se transformando em rocha calcária macia. As rochas que os mergulhadores encontram na ilha Thunder Bay consistem em camadas de calcário de sucessivos recifes de coral. Mas milhões de anos atrás, o calcário próximo à superfície foi alterado. Quando o mar salgado evaporou, o calcário transformou-se em uma rocha muito mais dura, que definiria a formação dos grandes lagos. Esta rocha é calcário. Esta outra rocha já foi do mesmíssimo material. Porém, ela foi convertida por um processo de salmoura, que criou as condições para a recristalização em uma rocha chamada dolomita. Ela é muito mais dura que o calcário, mais resistente ao intemperismo, e eu posso demonstrar facilmente a diferença entre elas: carbonato de cálcio e carbonato de cálcio e magnésio. Para demonstrar a dureza relativa das duas rochas, Zewski usa um instrumento essencial do arsenal do geólogo. Eu vou colocar um pouco de ácido aqui. O ácido ataca e dissolve as rochas macias. Primeiro, a reação do calcário. Vemos uma reação muito violenta aqui. O dióxido de carbono está sendo liberado pelo calcário. Agora, a dolomita. Vamos fazer o teste do ácido nesta rocha. E podemos ver que não há reação violenta, quase não há reação. Zewski provou que a camada de dolomita é mais dura e mais resistente do que o calcário. A água salgada do Oceano Antigo converteu a camada superior do depósito de calcário em dolomita, mais resistente. É isso que forma a bacia de rocha sólida sob 3 dos 5 lagos: Michigan, Huron e Erie. Os cientistas estão começando a montar a cadeia de eventos que formou os Grandes Lagos. Até agora, descobrimos que vastos depósitos de sal provam a existência de um antigo oceano. O oceano salgado transformou o calcário macio em dolomita dura. A dolomita forma a bacia rochosa embaixo dos lagos Michigan, Huron e Erie. O topo da bacia, a borda, forma penhascos íngremes que se erguem acima desses 3 lagos. Essa imensa parede rochosa forma os limites desses lagos e cria um dos mais lindos espetáculos naturais: as Cataratas do Niágara. 300 mil toneladas de água por segundo, vindas de 4 dos 5 lagos, despencam desse penhasco de dolomita. As Cataratas do Niágara são uma pista vital que ajuda os cientistas a descobrir quando a água doce começou a fluir para os Grandes Lagos. Os geólogos descobriram que 3 dos Grandes Lagos da América do Norte foram formados em uma vasta bacia de pedra. A questão é: quando isso aconteceu? A resposta pode estar aqui, nas Cataratas do Niágara. Atrás dessa cortina de água, encontra-se a evidência da formação dos lagos. Como água que transborda de uma banheira, o excesso de água de 4 dos 5 lagos, Superior, Michigan, Huron e Erie, cai no Lago Ontário. Toda essa água altera as cataratas, e essa mudança pode ser medida e usada para calcular a idade dos lagos. As cataratas foram estudadas por Charles Lyell, um dos fundadores da geologia moderna. Ele buscava compreender os segredos da Terra e ficou intrigado com o conceito de tempo geológico.
Charles chegou à região do Niágara em 1840 e fez observações importantes nas cataratas. Charles usava o princípio de que as coisas que vemos acontecendo hoje podem ser usadas como exemplos para o que ocorria no passado. Lyell acreditava que o mundo não fora feito em poucos dias ou anos, mas que mudara lentamente no decorrer de bilhões de anos. Isso contradizia diretamente o que os estudiosos bíblicos da época diziam sobre a existência do mundo. Lyell percebeu que uma enorme mudança geológica estava diante dele nas cataratas do Niágara. Se ele pudesse medi-la, poderia calcular a idade das cataratas. A técnica de Lyell era simples. Ele notou que abaixo das cataratas havia uma garganta cujo comprimento os habitantes locais diziam aumentar conforme a água desgastava a base das cataratas. Eles diziam que as cataratas estavam lentamente movendo-se rio acima. Vá para a base das cataratas e você verá a razão. A face do penhasco está sendo desgastada. As cataratas são formadas por um penhasco cuja camada superior é formada pela mesma dolomita criada pela água do mar. Embaixo da dolomita, há uma camada de uma rocha mais macia, chamada xisto. Conforme a água passa sobre a dolomita, ela erode o xisto macio embaixo da dolomita e os blocos caem da face do penhasco. Do lado direito, podemos ver esses imensos blocos de dolomita que caíram no leito das cataratas. Cada vez que a camada de dolomita cai, as cataratas se movem rio acima. Lyell acreditava que esse processo ocorria há milhares de anos e ainda continuava. Ele começara quando os lagos se formaram devido ao desgaste da água na camada de dolomita das cataratas. Para descobrir a idade das cataratas, só era preciso fazer algumas contas. Ele percebeu que as cataratas haviam começado na escarpa do Niágara, que fica a cerca de 10 quilômetros. Então, se elas se moviam 30 centímetros por ano e retrocederam 10 quilômetros, o resultado da sua posição seria a idade de 35 mil anos. As contas de Lyell basearam-se em medidas simples, mas em estimativas erradas. Ele pensava que as cataratas retrocediam 30 centímetros por ano, mas hoje temos medidas melhores. Esta placa aqui marca Table Rock, onde as cataratas estavam no começo do século XIX. Desde essa época, as cataratas moveram-se cerca de 180 metros para minha direita. Assim, nos últimos 200 anos, as cataratas retrocederam não 30 centímetros, mas 90 centímetros por ano. Em vez dos 35 mil anos calculados por Lyell, as cataratas do Niágara têm apenas 12 mil anos. Um mero piscar de olhos dos 4 bilhões e meio de anos da Terra. Em busca do que criou os grandes lagos, os cientistas têm uma pista importante: a idade de um de seus principais acidentes. As cataratas surgiram ao mesmo tempo e são o transbordar dos lagos superiores no Lago Ontário em direção ao mar. Se as cataratas têm apenas 12 mil anos, isso significa que os lagos devem ser muito novos. Agora que os cientistas sabem quando os lagos foram criados, a próxima pergunta é: como? Que força imensa poderia ter criado 5 lagos enormes? Uma força tão poderosa deve ter deixado uma trilha de evidências na região. O geólogo John Menzies vasculha a paisagem para rastrear a força misteriosa que criou os grandes lagos. E encontrou algo incomum: colinas em forma de lágrima, uma depois da outra, chamadas drumlins. Algumas são gordinhas e destacadas, outras são muito alongadas.
Esta tem quase 1,5 km de comprimento, 45 metros de altura e 60 metros de largura. Esta é a evidência que John Menzies procurava. Há muitos campos de drumlins na América do Norte, mas este é um campo especialmente grande com 18 a 25 quilômetros. Ele é realmente enorme. Todos os drumlins indicam a mesma direção, o norte, de onde veio uma imensa força. Isso revela que eles foram criados pela mesma força gigantesca. Mas qual foi? A resposta está a 6.500 quilômetros nos Alpes suíços. Aqui é fácil ver os culpados: neve e gelo. A Suíça possui alguns dos maiores glaciares da Europa, rios de gelo gigantescos que fluem para os vales. O Dr. Andreas Bauder estuda como os glaciares podem transformar a paisagem. Suas descobertas também podem revelar como os grandes lagos se formaram. Nós medimos o movimento do gelo. O refletor reflete o sinal de laser que vem de um teodolito até a posição desta estaca. E depois podemos calcular o movimento. Meus colegas lá embaixo estão perfurando buracos profundos na base do glaciar a fim de instalar instrumentos para entendermos como o glaciar está mudando aqui. As medidas de Bauder revelam que este glaciar se move mais de 3 metros por mês. Aqui, um glaciar aparentemente estacionário é visto descendo a montanha em um registro fotográfico de mais de um ano. Para descobrir o que impele o movimento, Bauder subiu até o topo do glaciar. Este glaciar tem milhares de anos e quase 1,5 km de espessura. O gelo com toda essa espessura pesa 1,5 bilhão de toneladas por quilômetro quadrado. Esse é o peso de 59 mil superpetroleiros totalmente cheios. Esse peso imenso transforma o glaciar em uma força gigantesca. Esse peso empurra o glaciar lentamente para o vale, carregando rochas e detritos que estejam em seu caminho. As rochas funcionam como as pás de uma escavadeira gigantesca, raspando o solo e cavando ainda mais rochas e solo. Quando a temperatura sobe, o glaciar derrete e retrocede, deixando para trás grandes pilhas de rochas e detritos. Foi assim que se formaram os drumlins da América do Norte. Essas colinas foram escavadas e moldadas por um glaciar enorme, que também pode ter criado os grandes lagos. O quebra-cabeças está mais claro. As cataratas do Niágara têm apenas 12 mil anos. E isso sugere que os lagos são recentes. Os milhares de drumlins indicam a presença de gelo que escavou os grandes lagos. A história é convincente, mas há um problema. Os grandes lagos abrangem uma área 5 vezes maior do que a Suíça. Não se sabe de nenhum glaciar desse tamanho. Os geólogos procuram algo ainda mais gigantesco que pudesse criar tanta destruição. Um tipo de monstro pré-histórico na América do Norte. Os geólogos estão vasculhando a paisagem em busca de evidências de uma imensa força, capaz de escavar 12 trilhões de toneladas de rocha, para criar os grandes lagos da América do Norte. Seria um glaciar tão grande que quebraria todos os recordes e desafiaria a lógica. O geólogo John Menzies busca evidências desse monstro pré-histórico ao sul das cataratas do Niágara.
Toda esta área foi coberta por gelo, com uma enorme torrente de sedimentos e água entre o gelo e o leito rochoso. Conforme esses sedimentos se moviam, produziram estas soberbas estrias e arranhões e marcas paralelas. Há mais uma pista. Pedras gigantescas de uma rocha cristalina dura chamada granito. Essas pedras enormes encontram-se em uma paisagem plana e arenosa. Elas não deviam estar aqui. Isto é o que chamamos de bloco errático de granito. Ele pesa entre 80 e 100 toneladas. Ele devia estar congelado na base do gelo e se mover como se fosse uma esteira ao longo da base do gelo até esta área do sul de Ontário, a cerca de 650 ou 800 quilômetros ao sul do escudo canadense, para onde o gelo se retrai. Quando o gelo derreteu, este bloco foi deixado aqui, como podemos ver hoje. Blocos erráticos deixados a centenas de quilômetros do norte do Canadá. Marcas no solo rochoso e drumlins. As evidências estão aumentando. Já houve gelo aqui no passado. Muito gelo. Quando os geólogos reuniram essas evidências, surgiu uma imagem extraordinária. Não de um glaciar, mas de um vasto lençol de gelo, com 1,5 km de espessura e mais de 3.000 quilômetros de comprimento. Ele se estendia desde o Polo Norte até Chicago e Nova York, deixando uma trilha de destruição em seu caminho. Essa força era poderosa o bastante para criar os Grandes Lagos. Mas nem esse lençol de gelo poderia escavar bacias com mais de 400 metros de profundidade. Parece que o culpado não trabalhava sozinho. Em Scarborough Bluffs, a apenas 30 metros do Lago Ontário, John Menzies viu um depósito incomum na face do penhasco. As camadas de rocha funcionam como uma máquina do tempo geológica. Quanto mais fundo, mais longe no passado. Poderíamos dizer que esta é uma jornada pelos últimos 60 mil anos de história geológica nesta parte do Canadá. Esta formação mais baixa tem entre 65 mil a 40 mil anos. A próxima camada tem entre 25 mil a 10 mil anos. Menzies concentra-se nas camadas mais escuras. Temos uma sequência de sedimentos que ilustra os movimentos do gelo para frente, para trás e cruzando esta parte do Canadá. Essas camadas escuras marcam o final de cada idade do gelo e são formadas por material orgânico de plantas que cresceram com a temperatura mais alta. Aqui, John Menzies encontrou provas de que a idade do gelo voltou 2 vezes a este local. Na verdade, na região dos Grandes Lagos, os geólogos encontraram indícios de até 10 lençóis de gelo imensos. Conforme cada novo lençol de gelo avançava, ele escavava mais as bacias dos Grandes Lagos, formando este enorme sistema de lagos. Mas o gelo deixou vastas áreas sem marcas, o que sugere alguma outra força em ação. Algo no passado dos lagos que os diferenciam da paisagem circundante, tornando-os mais vulneráveis à ação dos lençóis de gelo. Menzies decidiu investigar mais, até a paisagem que existiu antes das eras do gelo. Voltando 2.500.000 anos, ele encontrou indícios de um sistema de rios antigos fluindo na região dos Grandes Lagos. A topografia pré-glacial da Bacia dos Grandes Lagos espelha o sistema e a Bacia dos Grandes Lagos que temos hoje. O padrão e o fluxo dos rios antigos espelha a forma e a posição dos lagos atuais. Isso não é uma coincidência. Esses rios formavam vales que influenciaram o movimento dos lençóis de gelo. Conforme o lençol de gelo avançava para o sul, ele tendia a seguir os rios pré-glaciais e assim havia zonas de gelo rápidas que criaram muita erosão nas depressões pré-existentes. Os vales dos rios antigos criaram fluxos de gelo muito rápidos. Menzies acredita que os sedimentos que os rios deixavam para trás aceleravam o fluxo dos lençóis de gelo.
Este sedimento funciona como lubrificante, um pouco como rolamentos embaixo do gelo, e isso acelerou muito o fluxo. Essas correntes rápidas de gelo eram ainda mais destrutivas para a paisagem. O quadro está ficando claro. Os Drumlins demonstram o poder brutal dos vastos lençóis de gelo. As camadas escuras de rocha revelam que o gelo fez ataques em série. E uma rede de rios antigos deixava algumas áreas mais vulneráveis, transformando o gelo lento em um supergelo muito rápido. Ele carregou todas as pedras soltas e o sedimento, deixando apenas a dolomita, o leito rochoso dos lagos. E o resultado foi a bacia dos Grandes Lagos. Caso encerrado para 3 dos 5 lagos contidos na bacia rochosa. Mas não para os outros. Os lagos Ontário e Superior são diferentes. A teoria não se encaixa. Eles são fundos demais. Na tentativa de descobrir o motivo, uma expedição subaquática vai investigar o Lago Superior, o maior e mais profundo de todos os lagos. Vou descer mais um pouco. Tudo bem? Buscando descobrir o que formou os Grandes Lagos da América do Norte, os geólogos encontraram evidências claras de que os lagos centrais situam-se em uma vasta bacia, moldada por rios antigos e escavada por lençóis de gelo gigantescos. Mas quando se trata do Lago Superior, a teoria não combina. O maior dos lagos tem mais de 400 metros de profundidade. Quase poderia cobrir o Empire State Building. E está fora da bacia rochosa. O leito do Lago Superior é o ponto mais baixo do continente americano. E quase metade desse lago imponente está abaixo do nível do mar. A pergunta é, por quê? O geólogo canadense Henry Halls está convencido de que a explicação está no fundo do lago. Uma oportunidade surgiu para estudar uma parte muito remota do lago, que é quase o seu centro geométrico, e é chamada de Superior Shoal. As pessoas não sabiam que rochas haviam lá e nem por que estavam lá. No verão de 1987, Halls coordenou uma expedição às profundezas do lago. Nós descemos e levamos cerca de 15 minutos para isso. Estava completamente escuro, exceto pelos faróis do submersível. Quando nós chegamos ao fundo, o piloto disse: "Isso é muito estranho. Eu estou recebendo sons de eco refletidos praticamente de todas as direções." Ele parece quase vertical. Ele é vertical. É mais do que vertical. Na verdade, está inclinado acima de nós. Nas profundezas no centro do lago, Halls encontrou uma estranha formação rochosa. O piloto disse: "Parece que estamos em algum tipo de chaminé ou algo assim." Ele disse: "Não sei bem o que é." Halls e o submersível estavam em um cânion, 350 metros abaixo da superfície. Intrigado, ele olhou de perto as paredes do cânion. Conforme subíamos, comecei a ver estrias, como estas. Elas eram estrias glaciais nas paredes do que parecia ser um cânion. Nós continuamos a subir pela face vertical. Halls descobriram um grande cânion, recoberto por estrias feitas pelo glaciar que escavara o lago. Mas o tipo da rocha é que foi a pista para a profundidade extrema do Lago Superior. Ele usou braços robóticos para extrair amostras das paredes do cânion. O cânion era formado por rochas basálticas. A descoberta dessas rochas mudou o rumo da investigação. O basalto só é formado por intensa atividade vulcânica. O basalto se forma quando o magma no interior da Terra é canalizado para a superfície. 1 bilhão de anos atrás,
forças imensas separaram a crosta da Terra, formando um vale em fenda. O magma quente escorreu pelas rachaduras e, ao esfriar, revestiu o vale com uma camada de basalto duro. Depois, por milhões de anos, a fenda foi preenchida por rochas sedimentares macias. Há uma enorme espessura de sedimentos no lago que se erguem acima das rochas vulcânicas. E eles são relativamente macios. Muitos geólogos acreditam que a mesma ação vulcânica é responsável pela formação do quinto lago. Em média, o Lago Ontário é o segundo em profundidade. Um outro vale em fenda apareceu aqui muito depois do que o vale sob o Lago Superior. A fenda vulcânica na paisagem estende-se até o oceano, criando o Lago Ontário e a passagem do rio St. Lawrence. Milhões de anos depois, o lençol de gelo escavou facilmente as estruturas enfraquecidas do vale em fenda sob os lagos Superior e Ontário. A história extraordinária da criação dos Grandes Lagos está quase completa. Lençóis de gelo escavaram as bacias macias até atingir as bacias duras dos lagos centrais. O gelo do norte modelou os vales antigos para formar o Lago Superior, o mais fundo deles. A mesma ação ocorreu no Lago Ontário. Quando o gelo derreteu 14 mil anos atrás, formaram-se os lagos de água doce. Parece simples, mas há um problema. Havia tanto gelo que os grandes lagos deviam ser muito maiores do que são. Os geólogos acharam que tinham resolvido o mistério. Mas agora precisam descobrir para onde foi toda a água. O geólogo John Menzies está investigando o que ocorreu no final da última Idade do Gelo, quando um imenso lençol de gelo começou a derreter. Ele acredita que o lençol de gelo era tão imenso que os lagos deviam ser muito maiores. E está procurando evidências desses lagos pré-históricos. Com o degelo, surgiu um lago enorme que os geólogos chamam de Iroquois. Depois, esse lago secou, deixando praias que podem ser vistas ainda hoje. Menzies descobriu as antigas praias nas encostas suaves que circundam o Lago Ontário. Ao subir a colina, afastando-se do lago atual, ele viaja no tempo pelas praias antigas do Lago Iroquois. Estamos cruzando uma praia após a outra, mas a razão de sabermos que são praias é que contém grandes áreas de areia, formando faixas e poços de areia. A parte mais antiga tem 12 mil anos e a praia da base tem cerca de 6 mil anos. Ao chegar ao topo, 120 metros acima do nível atual do Lago Ontário, Menzies foi a uma antiga praia do lago original. O Lago Ontário atual está para lá e estamos a cerca de 120 metros mais altos nesta praia que foi formada talvez há 10 mil, 11 mil anos atrás e depois a última praia, a mais antiga, tem 12 mil anos. Essas praias antigas, ocultas na paisagem, comprovam a existência de um lago colossal. Estamos olhando para uma vasta quantidade de água. Quando pensamos que a água se estendia daqui, além do lago atual, até o estado de Nova York, além de Rochester, vemos que era enorme, como um mar inteiro. Apesar do tamanho, os grandes lagos atuais são uma fração dos vastos lagos pré-históricos. A água desapareceu. Os geólogos querem saber como os lagos secaram. 80 quilômetros a leste de Toronto, no cânion do rio Indian, Menzies segue a trilha das águas. Muito bem, o que temos aqui é um enorme caldeirão subglaciar que se formou quando a água do degelo glaciar saía sob o lençol de gelo. Tipicamente se formou quando uma grande bola roliça girava nesses vórtices torrenciais.
A água derretida estava repleta de rochas e sedimentos. E neste exemplo, ele foi totalmente perfurado. Esses caldeirões indicam uma inundação catastrófica, com grande volume de água em alta velocidade. A inundação precisava de uma rota de escape, e Menzies acredita ter achado o lugar. Esta era uma enorme torrente, possivelmente com alguns quilômetros de largura, e podia ter uns 100 ou 150 metros de profundidade, movendo-se a uma incrível velocidade. Perto dali, em uma garganta íngreme, há mais evidências do poder da água. O riacho que existe hoje não conseguiria arrastar essas rochas. E o que sobrou aqui é um rio desajustado, o pequeno riacho Indian. E isso que vemos é o que sobrou da enorme inundação torrencial. Os geólogos acreditam que, ao retroceder, o lençol de gelo abriu o vale do rio Indian, permitindo que imensas quantidades de água fluíssem para o mar. Finalmente, 12.000 anos atrás, o gelo retrocedeu, liberando a passagem do rio St. Lawrence até o mar e estabilizando o fluxo dos lagos. A história dos Grandes Lagos está quase completa. Lençóis de gelo escavaram as profundas bacias na crosta da Terra. Praias pré-históricas demonstram que, quando o gelo derreteu, a água fluiu para a bacia, criando superlagos como o Iroquois. E 12.000 anos atrás, quando o gelo recuou, o excesso de água foi drenado para o mar, formando os Grandes Lagos atuais. Mas ainda hoje, os Grandes Lagos estão passando por mudanças. E os cientistas preveem que, algum dia, eles poderão desaparecer. Os Grandes Lagos evoluíram durante 1 bilhão de anos. Hoje, eles são um elo vital entre as cidades em suas margens e o mar. Além de fornecer água potável para beber,